começar a gravar? Pronto. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês por vários motivos, por ser, né, o fato de ser final de ano, a gente está comemorando esse ano que foi difícil, apesar de produtivo, mas foi difícil e muito complicado, porque fomos pegos de surpresa. E o que eu digo, acho que 2021 vai ser mais leve, porque pelo menos pegos de surpresa não seremos. A gente já tem noção de alguma coisa. E esse aqui, o Papo à Mesa, eu também estou muito feliz, porque foi um projeto que foi muito incentivado com a questão dos confinamentos, e deu super certo. E a gente está comemorando esse último, acho que foram mais de 15 conversas, em temas diferentes. O Papo à Mesa, a ideia dele é mostrar o quão heterogêneo é o assunto dos alimentos da alimentação. E a gente tem mostrado, a gente passou por comportamento, por culinária, por marketing, por uma série de assuntos, né? Muito gostosos. E é uma ideia também de valorizar as pessoas que trabalham com a Vera Kiss e popularizar, né? Falar de filmes, de livros que falam, né, que tocam esse assunto e deixar aberto para todo mundo. Né? Que essa é a função da Vera Kiss, esqueci de falar, quem não me conhece, mas acho que depois, né, 15, 16 sessões, todo mundo já me conhece. Eu sou a Juliana Grazini, presidente da Fundação Vera Kiss, que tem como objetivo melhorar a qualidade e o fluxo das informações sobre alimentos e alimentação que circulam entre os profissionais, para e entre o público leigo e para o setor privado. Hoje, então, como eu falei, estou muito feliz, porque eu tenho o prazer de ter pessoas maravilhosas, todas aqui, né? Então, a gente vai, em especial, falar das ceias de Natal nos países onde a Vera Kiss trabalha. Né? Então, a gente vai falar da ceia de Natal na França, na Espanha, na Itália, no Brasil e Portugal. Né? Eu vou começar, assim, aleatório, a gente vai vendo, né? Eu vou começar com o país onde está a Vera Kiss, com a França. E aí eu tenho o prazer, né, de convidar e de receber Davi Robert, que é um super parceiro, o Davidinho, né, Ivete? Davidinho tem até meme de visita técnica em Paris, depois eu mando para vocês. Davi, que ele vai se apresentar, ele é nutricionista, ele já fez estágio no Brasil com a Vera Kiss, e ele ajuda e acompanha e coordena e tutora os projetos da Vera Kiss aqui na França. E o ano que vem ele vai ter o prazer de encontrar a Paula aqui na França, que tem projeto com a Paula aqui. Davi, vamos lá, como é que é a ceia? A gente estava falando, vocês comem perna de rã, de verdade? Como é que é a ceia? A sua ceia? Eu como, mas Natal não muito. Eu acho que não é a refeição do Natal. Então, bom dia a todo mundo. É um prazer ficar com vocês. Desculpa o meu português. Eu não falo muito bem, mas enfim. Se alguém quer perguntar, todo mundo pode participar, é um prazer. Então, no início do Natal, a gente vai fazer para receber as pessoas, tipo canapé com foie gras, fígado ajuda, jus. O Eu fígado, foie gras, todo mundo conhece, já é foie gras, universal, foie ok. gras. Com foie gras, com salmão, com caviar. E então a gente vai ter um vinho com isso. A gente faz a gente fala Kir Royal. Kir é champanhe com licor de framboise ou de vários tipos de licor. Então, para começar, a gente bebe um pouco e come esse canapé. Depois, você vai ter a entrada de frutas de mar, de ostras. Ostra. Ostras. É. E depois, então, a gente bebe outra coisa. Tem vinho para cada prato. O vinho que a gente vai beber com ostras é um vinho branco muito seco. Por exemplo, Muscadet.
É uma coisa que combina bem. Depois a gente come lagosta, lagosta, o camarão, frutas de mar, vários. Depois é desculpa. É um frango que vai chegar com um peru, mas é mais o peru, hein? Que é grande. E com esse prato a gente come mais, a gente bebe de novo com outro vinho. Um vinho mais tinto. Mais, por exemplo, um Bordeaux. Uma coisa... Vinho tinto. Tem vários. Depois da carne... Queijo. Como? O queijo? É o queijo que vai chegar Com a salada. com uma salada, A gente serve sempre o queijo com... É um prato de queijo, você vai ter vários queijos de regiões diferentes. Então, você pode ter 10 tipos de queijo. Roquefort, Camembert, Cantal, Comté, vários. E com a salada. E para acabar a refeição, eu acho que, depende da região. Não sei se você conhece, eu acho que no Brasil você faz isso, os 3 sobremesas. Sim. Com frutas, várias frutas. É católica. Você não faz isso no Brasil? Não sei, católico, depois acho que a Paula fala da tradição. Então tem que ter fruta. Mas isso é mais no sul da França, na região, na Provence. E você tem os 3 sobremesa, com frutas, com bolo, com vários tipos. É porque você tem os 12 Apóstolos, os 12 apóstolos. com o Cristo faz 13. Então vai representar os 3. 13! Oui, 13. E aí conta cada uma, por exemplo, se eu tenho mexerica, maçã, Sim, uva. é isso. Que interessante, eu não sabia. Mas isso é no sul da França. Como eu já fiz um Natal lá, então eu conheço também. Mas não faz isso em Paris, por exemplo. Não, é mais a cultura do sul. É possível que você tenha isso na Itália, na Espanha? É possível, não sei. E Mas, o enfim, tronco, o famoso tronco? e depois a gente acaba com o tronco. Acho que você podia explicar. É um bolo ou um sorvete, depende. Que imite um pedaço de madeira da lenha, um pedaço de lenha. Por isso que chama tronco de Natal, bûche de Noël. E para mim esse é o mais característico, acho, de norte a sul, leste a oeste, não, Davi? Mas é isso. E a gente vai beber com isso um champanhe, uma coisa com gás que vai refrescar, que vai... Digerir depois disso tudo. Acabou. Digerir. Mas muito, Davi, obrigada. Oui, mas faz parte das frutas, é verdade. Você tem cola aí, tô achando que Anderson tá te demandando cola. Você lembrar da mexerica. Olha, muito interessante, eu não sabia essa dos 13, muito interessante. E a tal, né, eu vou até reiterar, acho interessante isso
de cada, isso é, né, você pode até reiterar isso também comigo, essa importância que acho que é bem francesa, é bem europeia, talvez, acho que na Espanha um pouco, na Itália também, essa coisa de que cada comida tem a sua bebida, né? E vai mudando o copo também, vai mudando tudo. Muito interessante essa questão do queijo, que é muito presente, né? E a tal da bûche de Noël, que, gente, tem por tudo. Aqui é como o bolo rei em Portugal. É bûche por tudo e os pâtissiers, né? Eles fazem competições, novos formatos, novas coisas. E aí precisa gostar, porque é pura manteiga. Né, É. Davi? Eu não gosto muito com manteiga, mas enfim, depende do Pura gosto. verdade. Gente, obrigada. Aprendemos. Assim, aí uma pergunta. Para vocês, a refeição principal é a ceia do dia 24 para o dia 25 ou é o almoço do dia 25? Eu acho que é mais no 24. Ok. O 25, o 25 é, É a eu não ressaca. sei, porque você tem que. Normalmente você vai na família de uma parte durante o 24 e depois você faz com a outra parte da família o dia 25. 25. Então, eu acho que é Entendi. mais o dia 24. 24. Maravilha. O Davi, Réveillon. obrigada. O Réveillon. Obrigada. Obrigada. Vão colocando perguntas no chat, por favor. Agora eu vou passar para o país onde já faz muito tempo que a Vera Kiss trabalha, é o segundo país que a Vera Kiss começou a trabalhar, que é a Espanha, com Alberto. Alberto, encantada, que puedes contar como é tu Navidad, que comes em Navidad. Bueno, la Navidad en España no es una Navidad única, está muy ligada a los productos de cada región. Normalmente, pues podemos decir que hay unos entrantes, unos canapés que son con jamón, chacinas, hay moluscos, productos del mar y queso. Eso se puede acompañar con distintos tipos de vinos. Realmente esos canapés aperitivos es para recibir a todos nuestros invitados. Mientras vamos preparando un primer plato, que normalmente es lo que llamamos un plato de cuchara, un plato caliente, una sopa, un consomé, que puede varía en función de la región. Puede ser de ajo, puede ser de carne, puede ser de pescado. Y pasamos a un plato principal que fundamentalmente o es carne, cordero lechal o cabrito asado al horno, o bien un pescado como puede ser la lubina, el salmón, el besú. Cada plato, obviamente, como se ha dicho antes, lleva un tipo de vino. Vino semiseco, vino tinto, vino blanco. Y posteriormente, pues tenemos que las mesas son infinitas. Llegamos a los postres. En España hay un postre típico, es el turrón. Tradicionalmente el turrón es un dulce de almendra. Hoy día tenemos una gran variedad y aquí ya se brinda con lo que 100% español, que es el cava, que es como parecido a lo que es el champán. Y esto pues se alarga, normalmente se alargaba. No olvidemos que hay un origen
cristiano se alargaba hasta la misa del gallo. Hoy día, que la gente es menos practicante, se alarga inmensamente hasta las 3, 4 de la mañana. Esto es lo que era tradicional. El Sí, problema es que para nosotros la comida de Navidad tiene un aspecto importante emocional y de comensalidad. Comensalidad como una construcción cultural de valores. Pero ciertamente todos teníamos una confianza de que este año fuera diferente. Pero bueno, este año no va a ser igual que los otros. Van a cambiar las pautas de consumo, van a cambiar las cantidades, puesto que no hay que agasajar a tantos invitados. Como nos decía el ministro de Sanidad, las navidades van a ser diferentes, pero ciertamente no tienen por qué ser aburridas. Tenemos que verdad. buscar imaginación, tenemos que buscar creatividad. Hace poco un investigador nos decía una cosa muy curiosa. Decía, si yo fuera virus, invitaría a comer a todos, porque ciertamente en estas reuniones, los niños, los abuelos, es donde tenemos más posibilidad de contagiarnos. Con lo cual pensemos que podemos divertirnos, podemos pasarlo bien, pero sobre todo, este año hay que regalar seguridad y brindar por la seguridad. Sí, Esto es gracias, Alberto. lo que vemos en España. Sí, gracias, muy interesante. Gracias, Alberto, por este fin que es muy importante. Alberto, yo tengo una pregunta y hay una pregunta aquí en chat. Una pregunta, ¿es más importante la cena del 24 o el 25 también se hace cosas? El 25 se hacen cosas, pero más bien suele ser una comida de aprovechamiento. Lo importante es la cena del 24 y la cena del día 31. Esas son las dos fechas más importantes. Y Sí, luego hay una fecha especial, que es la de los niños, que es el 6 de enero. 6 de enero. Creo que también en Italia, ¿no? Después Luisa puede no hablar algo, creo que el 6 de enero también es importante. La pregunta de Vania es, ¿canapé es lo mismo que tapas? Sí, Sí, el canapé es, digamos que en España se ha sofisticado mucho lo que es el tema de la tapa. Realmente es una gastronomía en miniatura, con una gran elaboración, pero como siempre con base en jamón serrano, jamón ibérico, quesos, patés, como se ha dicho, así. mejillón, moluscos, etcétera, etcétera. Gracias, Alberto. Gracias, muy interesante. Y ahora creo que vamos a hacer una disputa entre champanhe, cava, prosecco, espumante e cerveja, não, Paula? Vamos fazer uma guerra aqui, quem ganha. Eu acho que agora eu vou indo por ordem, tá? Então, assim, o próximo país, né, outro país que a Vera Kiss pôs o pezinho, foi Portugal. Então, vamos para Portugal com o Adriano. Paula, você vai fechar, porque começa com a França e termina com o Brasil. Vamos lá. Olá, então, bom dia a todos. Eu acho que quando a Ju comentou sobre esse Papa mesmo, uma coisa que eu comecei a pensar muito, na verdade, né, sendo brasileiro e a viver em Portugal, é da diferença e do choque de cultura que eu tive quando eu cheguei em Portugal. Não pelo chegar, mas falando especificamente dessa questão da ceia do Natal. O Natal, para mim, sempre foi quente,
Não havia 50 copos diferentes, nem 50 talheres. Era o mesmo copo para o vinho, para a Coca-Cola, para a cerveja, e com todo mundo sentado no chão ou aonde tivesse espaço, né? Com a mesa na rua ou a mesa no quintal, com aquele calor enorme. E, por outro lado, né, por essa questão também do Brasil, mas a minha família é italiana, pronto, meus bisavós são italianos e os meus avós mantiveram sempre as tradições italianas. Então, o meu Natal, por mais que fosse muito brasileiro, por causa do clima, também era muito italiano. Então, o que se comia por exemplo, o meu Natal era lasanha, o meu Natal era tortellini, o meu Natal era panetone. E quando eu cheguei em Portugal, não existe. Não existe nada disso. Está muito frio. Então, a ceia é dentro de casa, com todo mundo sentadinho, com vários talheres e com diversos copos e com um vinho para cada tipo de bebida. E isso causou-me uma confusão danada na cabeça. Porque é muito diferente daquilo que eu estava acostumado. Mas, por outro lado, é uma descoberta espetacular de uma outra cultura, de outros hábitos, e eu acho que isso é muito rico, e eu acho que essa é a parte divertida. E é engraçado perceber que é muito parecido com o que foi dito agora da França, que foi dito agora da Espanha. Obviamente que aqui o grande rei é o bacalhau. E isso para mim foi uma surpresa muito grande em termos de ceia, porque dentro da minha cultura, bacalhau é Semana Santa e não Natal. Então, quando eu vi o bacalhau numa mesa de Natal, eu assim, pera, calma lá, tem algo errado aqui. Mas não, depois eu vim a descobrir que esse é o grande rei do Natal. E tem uma tradição muito bonita por trás, que o preparo do bacalhau no Natal é o mais simples possível, que é com uma couve e com batatas e azeite e nada mais. Que apesar deles brincarem aqui em Portugal que há 1001 maneiras de se preparar bacalhau, na noite de Natal o mais tradicional é aquele bacalhau mais simples possível, que existem até algumas histórias que dizem que é por causa dos momentos de guerra de Portugal, em que eles não tinham como ter uma ceia tão farta, mas pelo menos tinha o bacalhau daquela maneira simples, mas o bacalhau existia, né? Então isso acabou por ficar como uma tradição para eles. Há também a tradição do tronco de Natal, que eu chamo de rocambole, mas aqui quando eu chamo de rocambole ninguém me entende, porque é o tal do tronco. E quando as pessoas diziam que iam comer tronco de Natal, eu também ficava assim, mas que raio é esse tronco de Natal, né? Mas pronto, é um rocambole. Depois, quando eu vi na mesa do Natal, eu falei, ok, isso é um rocambole. E eles têm uma tradição muito interessante, que é de se fritar um doce, é tipo um bolinho, digamos assim, que chama filhós, ou os filhoses, né? Que quando eu provei, na verdade, me remeteu ao que a minha avó preparava, que é um doce italiano, que é... Agora esqueci o nome, mas enfim, se eu me lembrar eu digo. E era muito parecido com crostoli. Então a minha avó preparava isso, e aqui eles dão um outro nome, mas para mim é exatamente a mesma coisa, que são esses filhoses, que é uma massa com muito ovo, muito óleo, frito com canela e açúcar. E é delicioso. E eles fritam em tachos grandes, assim, com muito óleo, geralmente perto da lareira, para quem tem lareira, na verdade, né? Mas são tachos grandes, e aquele cheiro de canela depois fica no ar, assim, é realmente delicioso, né? Que são o tal dos filhoses. E isso se come, assim, no 24, no 25, no 26, porque aquilo se faz de quilos e toneladas e dura até depois do Réveillon, né? Então é algo também que eu descobri. Tem o bolo rei, que também é um bolo com frutas cristalizadas, digamos assim, e tem a versão bolo rainha, que é sem as frutas cristalizadas. E eu digo que nada vence o panetone, que o panetone é melhor, e eu sempre arranjo briga em Portugal, porque é óbvio que eles não concordam. Mas também é muito bom.
que também sempre tem no final, sempre é uma tradição. E uma coisa que eu descobri, encerrando, que eu também não fazia ideia, de que aqui se come o queijo muitas vezes como uma sobremesa. Então, o famoso queijo da Serra da Estrela muitas vezes é servido no final da refeição como sobremesa. E isso para mim também foi um bocado estranho. Tipo, nossa, mas queijo como sobremesa? E isso não fazia parte daquilo que eu entendia como queijo, né? Então, também foi uma descoberta em relação ao queijo nesse momento como sobremesa. E tudo isso com muito vinho. E essa para mim é a melhor parte de todas. E aí vocês tomam champanhe, cava, prosecco ou espumante? Prosecco. Prosecco. Ah, Luísa contente. Adriane, como chama? Porque eu não sei se na região que você está também fazem isso, né? O prato muito simples, né? Realmente que é no dia 24, 25 tem a carne deles, que é o vitelo ou carneiro, não sei o Isso. quê. E eu sei que no dia 25, no final do dia, eles fazem um prato que é de resto. Ah, é o Pega o roupa resto da velha. roupa velha. Roupa velha. É tudo que sobrou, mistura e come. É o roupa velha. É o redonté. É o resto de Delícia. ontem. É uma delícia. Gente, roupa velha é uma delícia. Tem que encher de alho, de cebola e jogar tudo e misturar. É É uma o pão delícia. seco do dia anterior. É delicioso, é Isso. delicioso. E eu já vi portugueses brigando porque não é uma receita só. Cada região tem sua receita do roupa Sim, velha, trapo velho, eu sempre erro. Roupa roupa velha. velha. Cada região tem o seu. A sua Até é receita. curioso, por exemplo, nas regiões mais ao norte, o polvo às vezes substitui o bacalhau. E até tem uma característica histórica, porque o comer polvo no Natal era um ato contra o regime de Salazar, porque o Salazar instituiu que o bacalhau era o prato português de Natal. Então, comer polvo era um ato de rebeldia. Então, tem essa história também por trás do comer o polvo, mas que é muito comum no centro-norte de Portugal, né? E mais para o interior também, né? Que também pode ser um substituto. E aí a roupa velha é totalmente diferente, né? Porque o prato Que aí principal foi vai o outro. pão. Que ótimo. E o filhós, não sei se eu estou errada, o filhós também, a massa às vezes tem com abóbora, às vezes é Tem, trigo, também da região, não é? depende. Eu só comi com trigo, eu só comi com trigo. Mas existem vários outros tipos de preparo. É engraçado porque é um país pequeno que tem uma diversidade culinária assim que muda devido a 30 quilômetros de diferença, a cidade já tem uma outra tradição. Gente, eu não sei se é esse, se eu estou confundindo, que eu confundo tudo, né? Parece um bolinho que vira sozinho, mas não é a mesma coisa, mas é quase, não é? Bolinho de chuva, bolinho que vira Parece um sozinho. bolinho de chuva, Uhum. é. Minha avó chamava bolinho que vira sozinho e ficava todo mundo em cima da frigideira esperando virar sozinho. A minha, Que eu a sempre minha virava avó sozinho. fazia isso, que era o tal do Entendi. crostoli, que depois eu ouvia também já com o nome do Brasil de cueca virada, que é uma massa com nó para dentro, assim. Cueca. Pois é. Davi sabe o que é cueca? O Anderson te conta o que é cueca. Né? Eu sei, eu sei. Anderson, você que apoia a Vera Kiss, né? Via Davi, você também sentiu, porque eu também senti muito, esse choque do passar Natal e Ano Novo no frio, com essa restrição toda de sentar à mesa, ter talher, ter copos, para você também foi um pouco, para mim foi um pouco sufocante. Para você foi Eu também? quero falar a mesma coisa, mas do outro lado. Para mim Tá. foi o choque também de fazer Natal no Brasil. Porque de ter um buffet no final e todo mundo em qualquer lugar, o quarto, a cozinha, na sala, e ninguém na mesa. E para mim foi o choque do outro lado. Que ótimo ouvir isso, ótimo. Ai, Luísa, depois também fala como é que foi seu Natal no Brasil. Anderson, pode abrir e fala pra gente como é que foi. Você também ficou? Acho que sim, né? Porque se o ano dos dois lados. Tá desligado o teu som, teu micro. Você tem que ativar o micro. Foi. Isso. Então, foi bem chocante para mim, porque eu sou do Rio, né, sou carioca,
Então, a gente ficava de havaiana em casa, se arrumava mais de bermuda, de camiseta e, na verdade, no Brasil, que vocês vão falar daqui a pouco, é mais um buffet. Assim, a grande parte, né? Sempre depende. Tem família que faz jantar, a minha família fazia mais buffet. E aqui na França, não. Você fica na mesa horas e horas e a comida não é a mesma. Então, é bem um choque, realmente, de cultura. Que é interessante também, né? Como falou o Adriano em Portugal. Mas no início foi muito difícil para mim. Então, eu sempre levava, quando a gente faz Natal aqui, eu sempre levo uma sobremesa brasileira, pelo menos me faz lembrar algo, né, do meu país, para me tentar equilibrar por esse choque de cultura. Que hoje em dia eu me acostumei, mas mesmo assim não é a mesma coisa, sabe? É uma outra forma de comemorar assim, o Natal. Então, é meio chocante mesmo, mas é interessante também. Obrigada, Anderson. É interessante para nós brasileiros essa força da cultura, né? Não, mas posso levar isso? Não, no Natal não se come isso. Oi, né? E a gente no Natal meio que come qualquer coisa entre aspas. Mas muito interessante, Davi, ver a sua experiência, né? E aí eu vou passar para a Luísa. Luísa, você pode começar falando da sua experiência de Natal no Brasil, se você também teve esse choque de cultura, e depois contar como é que é na Itália. Eu tive o choque. Eu pensei que o Natal no calor não ia ser possível, né? Eu achei muito engraçado porque eu ia em São Paulo com 30 graus e tinha Papai Noel, neve, são as mesmas coisas que tem na Europa onde está frio. Eu falava, nossa, isso é loucura. Mas assim, quando a minha família chegou no meu segundo ano no Brasil, eu percebi que no final, Natal é ficar junto com as famílias, né? Então isso é igual na Europa, isso é igual no Brasil, só muda um pouco o que está ao redor, né? Para mim foi muito engraçado ter praia pela primeira vez na vida. E a comida travou. Na Itália, então quando a Juliana e ceia de Natal, eu fiquei meio assim, e agora, qual comida eu vou contar? Porque a Itália é muito pequena, né? É menor que o estado de São Paulo, o tamanho do país. Mas cada cidade, igual o que Adriano falou, tem uma cultura, tradição diferente. Então, a ceia pode ser no dia 24, à noite, pode ser no dia 25, no almoço, e tem até pessoas que celebram ou no dia 13 de dezembro, que é a Santa Lucia, que é uma outra tradição de algumas cidades da Itália, ou dia 6 de janeiro, que é a Epifania, na Itália chama. Então é muito diferente. Na minha família sempre foi dia 25, e é o que acontece na maioria das famílias do norte da Itália. E lá a comida também é grande, demorada e cheia de vinho. E a gente costuma comer mais carne, então sempre começa por um aperitivo rico. A gente come salmão, peixe, várias coisinhas gostosas, dependendo da região, pode ser também presunto, salame. Depois tem sempre a gente chama de primo piatto, então pode ser uma massa recheada ou pode ser uma massa com algum molho especial. Por exemplo, na minha família tem uma receita típica da minha cidade, que é um molho de tomate com cogumelos e carne. Muito bom. E demora muito para fazer, então as vós faziam e deixavam lá, demorava, cozinhava, bem pesadinho. E depois sempre tem uma carne, e eu acho que o que temos em comum na Itália toda é mais a sobremesa, porque além de ter várias sobremesas típicas, o panettone e o torrone são os que você acha em quase toda a família. Cada cidade pode ter uma receita diferente, mas afinal é a mesma receita, né? Então, isso também eu achei de novo no Brasil. Então, me senti um pouco em casa quando eu vi panetone no supermercado.
E no sul da Itália costuma mais ter ceia no dia 24, e quando uma família tem ceia no dia 24 é peixe. Tem essa tradição que dia 24 não come carne, chama de magro. E então lá tem muito peixe, muitos peixes diferentes, e até tem cidades onde as famílias têm que comer 7 porções de peixe diferente, então 7 pratos diferentes de peixe. Então vocês imaginam o tamanho dessa ceia, né? Não tem como não ter vinho, porque senão você não consegue. Não vai. Exatamente. Então, acho que é um pouquinho isso. Mas, especialmente, isso vai ser muito difícil esse ano, é ficar juntos, né? Ficar juntos com as famílias, ficar sentado na mesa, as horas, conversando, batendo papo. E Natal é muito sobre isso, eu acho. Pelo menos aqui na Itália. Luísa, tem um filme que eu vi, não sei se é verdade, que chamava, muito interessante, bem antigo, Parente a Serpente, ótimo. E ele falava muito, seguia em torno da confusão e tinha a tal da enguia. A sopa de enguia é um prato de Natal típico também ou era do filme? Sim, o capitone, a anguia, é mais do dia 24. Eu lembro, por exemplo, que meu pai amava e minha mãe sempre fazia, e todo mundo em casa ficava horrorado, porque é meio típico, assim, vamos dizer, né? Então, nem todo mundo gosta. Mas é um dos pratos de Natal, com certeza. Na minha família, por exemplo, dia 25 sempre tem peru, mas, assim, não é de toda a família, tem quem come outros tipos de carne. É muito difícil. Eu vi aqui, entre eu e a minha vizinha, que morava do andar de baixo, a ceia era totalmente diferente, não tinha nada em comum. Que ótimo, ótimo, muito legal. E uma coisa assim, né, porque eu sei que alguns japoneses ficam malucos, né, com os sushis e sashimis brasileiros, que são completamente diferentes. Como é que vocês ficam com essa questão do chocotone, aqueles panetones que tem aquela calda dentro que cai, o panetone de copo, etc. Como que é para vocês isso? Então, agora na Itália você acha também tipos diferentes de panetone e de pandoro também. No Brasil eu achava menos, mas é um bolo muito bom, especialmente para quem não gosta de frutinhas, né, dentro do panetone. E tem vários tipos, tem com cremes, com chocolate. O ano passado eu até comi um com pistachio de Bronte, que estava maravilhoso. Então, tem variantes aqui na Itália também. Também já tem. Que ótimo. Bom, interessante. Gente, muito interessante, que a gente está vendo um monte de coisa de cultura, de comportamento, de valor, cada um dá o seu valor, né? Paula, agora a gente vai, né? Começamos aonde está a Vera Kiss e vamos para quem inventou a Vera Kiss, de onde veio, né? Vamos para o Brasil. Vamos, olha, eu confesso que quando, né, parei para pensar o que eu ia falar do Brasil, eu pensei como eu vou sair dessa enrascada, né? Porque o Brasil é um país continental, né? Então falar de uma tradição seria, né, até meio bizarro, né? Eu acho que a gente é um país muito diverso. E a gente também, né, acho que um ponto que já foi falado aqui, a nossa diferença, né, de estar no verão, né, então é quase um alto verão aqui para a maioria do país, né, tem uma parte que também tem uma temperatura já alta, né, mais ao longo do ano, e também uma coisa que eu achei curioso, né, de terem comentado aqui e que também fazia parte aqui do que eu ia trazer, é como o Natal para a gente é muito mais um encontro coletivo, né? Então, ainda que a gente, né, nos centros urbanos tenha famílias já menores, de uma forma bem geral, as nossas famílias ainda seguem sendo muito grandes, né? Então, o Natal é um encontro familiar que às vezes a gente vê uma vez por ano, né? Determinado parente, dado o tamanho, né, da família, de primos. Então, um encontro de Natal no Brasil pode facilmente chegar nas 30 pessoas, 50 pessoas, isso pode acontecer facilmente, né? As nossas famílias são muito grandes. Aqui,
a gente tem o hábito de fazer a ceia, né, do dia 24 e do dia 25. Eu não sei se isso é comum, né? Até hoje tem muitas pessoas aqui online do Brasil que de repente podem comentar as diferenças também, mas normalmente, ao menos aqui na minha família, o dia 24 é como se fosse o encontro do núcleo menor, né? Então, pai, mãe, os irmãos, enfim, né? No máximo, né, a avó, e no dia 25 o encontro em que a gente vê os primos, né? Vê o filho dos primos, todo esse núcleo familiar maior. E também, como já foi comentado aqui, a gente tem, com esse encontro familiar, os pratos, né, eles são muito variados. Então, aqui é muito comum que cada família leve um prato que goste para o dia do encontro familiar. Então, a gente não necessariamente tem um roteiro, né, culinário aí para esse encontro de final de ano. O que normalmente a gente consegue encontrar esse assado, né, maior, que pode ser até um frango, né, mas que, digamos que a estrela também é o peru, né, como também já foi comentado aqui. E o peru é uma ave, né, americana que teve aí também foi levada, né, para a Europa e ocupa, né, esse espaço de celebração. Aqui também é dessa forma. E aí, pensando um pouco, né, nas receitas e como talvez tentar, né, assim, humildemente falar de Brasil no singular, eu acho que eu poderia destacar, então, o peru com farofa, né? Eu acho que a farofa é uma produção culinária, assim, muito típica do Brasil como um todo, né? Embora a receita ela seja diversa, então, também, novamente, cada família tem a sua receita, né? É verdade que para o final do ano, como a gente já está no verão, é muito provável que essa farofa tenha, por exemplo, uma fruta, né? Pode até ser um abacaxi, né? Ou até uma fruta seca, né? Como, por exemplo, uma uva passa, né? Mas, no geral, não há uma receita única, né? Cada família coloca, né, esses ingredientes para deixar essa farofa mais rica de acordo com o gosto, né, de cada um. Então, esse acho que foi o prato que eu tentei, assim, o prato, né, principal, lembrando que aqui no Brasil a gente tem esse hábito muito comum nosso, que é dispor os pratos todos na mesa, né? Então, a gente não tem essa sequência, né, programada de pratos, vem isso primeiro, e aí o vinho X e aquilo. Não funciona assim, né? Aqui é sempre o coletivo, então vai tudo para a mesa ao mesmo tempo, né? Exceto as sobremesas, que aí é uma mesa de sobremesas que vem para o final também. E as bebidas, eu acho que se eu pudesse, né, destacar, como a gente está no verão, certamente muito suco de fruta, né? Que acho que isso também para estrangeiro é muito diferente, né? A gente inclui suco de frutas na nossa refeição normal. Então, a gente come o prato de arroz com feijão e tem uma bebida, um suco, por exemplo. E isso também vai para o final do ano, né? E aí a gente tem, sim, acho que um consumo muito maior mais de cerveja, né? Por conta, talvez, até do clima. Então, a gente tem, sim, vinhos, né? Que podem ser servidos. Mas, novamente, não depende muito das influências culturais, né? Eu, por exemplo, diferente do Adriano, eu não tenho nenhuma referência europeia, né, de tradição na minha família. Então, a gente tem outro modo, né, de escolher esses pratos. E não necessariamente tem vinho, né? Meu pai, por exemplo, gosta muito de cerveja e no almoço do dia 25 sempre tem uma caipirinha, né? Então, tem essas diferenças. Na verdade, as nossas comidas, eu acho que são muito das nossas comidas já comuns, e com umas pitadas aí de alguns elementos que trazem esse tom festivo mesmo, né? Como, por exemplo, um assado bem grande, né? Recheado com farofa. E aí, em relação às sobremesas, também, né, varia muito, mas a gente sempre tem frutas, né? Então, muitas frutas, isso é uma sobremesa aqui também por excelência. E o pudim, né? E aí também falo um pouco assim de São Paulo, né? Que é o estado onde eu tô. Então, a gente tem esse hábito de ter essa sobremesa, que também é uma sobremesa comum, né, do nosso ano todo, mas que ela sempre vem para a mesa de Natal. E também é um espaço que cada família traz, né, uma receita que pode ser do seu gosto. Então, aqui alguém comentou, a Nayane comentou sobre gelatina colorida, né? Então, se tem criança também, isso é uma coisa que se aproveita, né, para trazer
produções que sejam, né, culinárias que sejam do agrado de todo tipo de paladar. E também, como o Diogo comentou aqui, o nosso Natal é um sinônimo assim, de fartura mesmo, né? De diversidade e de muito encontro familiar. Acho que acima de tudo é esse momento. E pensando no contexto atual que a gente está, realmente vai ser um grande desafio, né? Para nós aqui brasileiros encontrar, né, família, amigo. É um ritual que para nós é muito importante, mas que nesse momento está cada vez mais distante, né? Ao menos que isso possa acontecer num número maior de pessoas. A gente vai ter que talvez se contentar mesmo com os nossos pequenos núcleos, né? Pai, mãe, irmãos, e deixar para poder comemorar mesmo quando, né, a gente puder ter mais segurança para todo mundo. Muito legal, muito legal. Paulo, eu tenho uma pergunta assim curiosa, você que é estudadora, né, da gastronomia, dos comportamentos, por que o feijão não entra na ceia? Então, olha, eu não saberia te dizer um motivo, assim, eu acho que por exemplo, no dia 25, no almoço, ao menos na minha família, a gente faz, por exemplo, pode ser um churrasco, né? Então, que é coisa mais brasileira, né, para um encontro alimentar do que um churrasco, mas pode ser também, de repente, um baião de dois, que é essa comida, né, que tem o feijão junto, né? Mas não, acho que é um ingrediente, né, tão do dia a dia que talvez ele não vá para a mesa, né, da ceia de Natal, enquanto outros vão, né? Mas o feijão realmente é o nosso alimento, a gente come arroz, né? Isso também é curioso, né, para muito estrangeiro. A gente come arroz e feijão, na maior parte das vezes, todo dia, e a gente não enjoa, né? Então, é curioso mesmo. Também. O europeu também não enjoa da batata. O italiano também não enjoa da massa, não é, Luísa? É verdade. Se acostuma. Nossa, muito interessante. Pessoal, vamos perguntar alguma coisa, se vocês quiserem, tá muito interessante. Gelatina colorida, rabanada, Elaine, sim, os descendentes de português, principalmente. Sorvete, a Vânia fala. Isso, tem a questão também, né, que no Brasil, claro, esse protagonismo, né, da festa de Natal ainda ela é muito nesse sentido cristão mesmo, né? Tudo que tem culturalmente de elementos, mas que a gente não pode esquecer também que o Brasil tem muitas outras religiões, né? Então, no Nordeste, né, a gente tem influência também afrodescendente, isso muda completamente também a refeição, né, e como o encontro acontece. Então, é um país, assim, muito grande mesmo e muito diverso. Mas você imagina, então, que se em Portugal, Itália, mesmo França, Espanha, que são países bem menores, se a cada, né, 20 quilômetros, 10 quilômetros, a Luísa, o andar de cima, o andar de baixo, já muda. Imagina no Brasil, que é tão grande, né? E que a gente também nem sempre tem as mesmas matérias-primas e nem a capacidade de guardar isso, né? Sim. Uma coisa interessante que a Luísa comentou, né, dessas referências de Natal com neve, né? Isso é muito curioso, né? Então sim também, eu acredito que uma influência bem comercial mesmo, né, na festividade. E também, por outro lado, a mesa é um momento que a gente recebe mais frutas, como por exemplo cereja, né? Tem também na mesa de Natal. Não é uma fruta que a gente tem normalmente aqui, mas que no final do ano ela vem, né? Ela é importada, né? E alguns tipos de castanhas também, né? Que não necessariamente a gente tem sempre. E aí elas também ficam mais acessíveis porque, né, são oferecidas aí para venda, né, em maior volume. Falando do Papai Noel, eu acho interessante agora o Brasil começa a se apoderar um pouco desse Papai Noel e até tem num dos shoppings que o Papai Noel, depois do dia 25, ele coloca short, bermuda, sim, exatamente. Camiseta regata, isso começar, né, a preparar o Papai Noel para o calor. Acho interessante isso também. Sim, com certeza. Aí outras coisas aqui, né, o Edmilson na Bahia, ele falou que eles fazem uma versão do feijão, que é o feijão tropeiro. A Nayane, Pernambuco, feijoada no dia 25. O Vito, feijão todo dia. A Vânia, leitoa. O Anderson, salpicão. A Vânia quer saber se em Portugal tem o vinho verde e o bolinho de bacalhau. Então, o vinho verde tipicamente não entra na ceia.
A não ser num aperitivo, no momento que tem as entradas e tudo mais. Porque o vinho verde, geralmente, as pessoas gostam de bebê-lo fresco, né? Então, é mais para quando os dias estão mais quentes, porque aí ele pode estar um pouco mais geladinho. Mas eu já tive uma situação de tê-lo, mas só naquele primeiro momento da entrada, em que são os petiscos. Depois daquilo, desaparece e aí é só o tinto, basicamente. E o bolinho de bacalhau é mais comum no dia seguinte, no dia 25, que aí se utiliza o que sobrou e pode-se fazer, por exemplo, junto com aquela tal da roupa velha, também fazer o bolinho de bacalhau. Mas na ceia deve depender muito da família, mas assim, do que eu tenho visto, é mais no dia 25. Eu não sei, né, se eu posso me adiantar nisso, Adriano, mas pelo que eu entendo de Portugal, o bolinho de bacalhau realmente é a sobra da batata, do bacalhau e com um pouco de farinha e tempero, né? E aí, Vânia, você tem que vir fazer um curso da gente no verão para se esbaldar no vinho verde, que é no verão que todo mundo toma vinho verde à torto e à direito, né? O vinho verde tem o seu protagonismo. No verão, fala. A Ivete colocou aqui muito interessante no chat, né? Que o espumante no final para brindar. E é verdade, né? Isso aqui, provavelmente para a maior parte das famílias, o espumante ele fica nesse espaço, né, do tintim final, né? De celebrar, né? É uma bebida bem usada para esse final da celebração. Para brindar. E ela coloca aqui também, né, que no dia 24, família do marido, galinha assada recheada com sarrabulho. Meu Deus, Ivete, você vai ter que falar. Vocês também têm essa coisa horrorosa que tem em Portugal? Desculpa, portugueses, mas é que tem que gostar de sarrabulho. Então, farofa, fio de ovos e frutas. Sempre teve. Então conta pra gente o que é isso. Vamos lá, força. Na minha sogra, o sarrabulho é feito com miúdos, né, diversos, bem temperados, e vai uva passa, né, todo mundo odeia, mas tá lá. E além da uva passa, um pouquinho de farofa. E é colocado dentro do frango, e é um frango da roça, um frango caipira, e assado junto. Então, é muito interessante, assim, tem um sabor bem peculiar. Né? A pessoa tem que gostar mesmo. Né? Porque o sarrabulho de Portugal vai sangue com esses miúdos, com uma erva lá, uma folha deles, e é um prato muito de inverno, né, Adriana? Tipo quase uma sopa, mas não é sopa. Eu nem chego perto. Precisa gostar. Com sangue eu nunca comi, imagino que seja péssimo. A minha mãe fazia sarrabulho com carne moída, não com miúdos. Então, ela temperava bem aquela carne com bastante ervas e tudo, e colocava dentro de um peru ou de um chester, enfim, né? E a gente comia aquilo com farofa. Era melhor. Entendeu? E Adriano, assim, quando eu for morar no Porto, que está nos meus planos, eu vou fazer panetone. Aí eu te aviso. Obrigado. Aí a gente vai ter panetone. E no verão vamos tomar vinho. Eu atravesso a cidade para encontrar um panetone e pago muito caro e é horrível. Imagina. Mas é o que tem. É o que tem. Luísa, por que é tão caro? É caro o panetone aqui, por quê? Na Itália é mais barato que no Brasil, na verdade. Então... Vamos todos para a Itália em outubro, fazer visita técnica em Parma, mas não tem panetone. Uma coisa muito interessante. Em setembro ainda não. Normalmente em setembro você não acha ainda na Itália. Muito interessante. A Luísa, ela é a nossa consultora na Itália, mas quem acompanha e é a tutora da visita é a irmã dela, a Chiara. E é muito interessante, porque a Chiara não me deixa comer. Eu falo, vou comer isso. Não, essa dessa região, Juliana, você não pode comer isso daqui aqui. E é muito interessante. Agora, aí quando a gente entra em outra cidade, ela fala, agora você pode comer o que você queria comer ontem. É ótimo, é uma delícia. Porque vocês são bem, né, regionalistas. Muito interessante. Sim, muito. Muito interessante. A Itália ficou junta uns 150 anos atrás só, né? Então, as tradições
culinárias são realmente muito diferentes em regiões e cidades. E outra coisa que a Luísa fala, a Chiara fala sempre assim, é mentira, não existe macarrão à bolonhesa, é ragu à bolonhesa. Se vocês verem macarrão à bolonhesa, é de turista, não entra no restaurante. Ela é ótima, né? Uma delícia. Uma delícia. E aí a gente começou a criar aqui, não sei se o Alberto sabe, Alberto, no Brasil rola muita brincadeira, porque tem famílias que fazem tudo com a uva passa, uva seca, e outras não. E aí agora aqui no chat as pessoas começaram a fazer o grupo da uva passa e o grupo de que não gosta da uva passa. Mas aqui acho que a uva passa está ganhando, né? Acho que todo mundo gosta da uva passa. Olha só, o Júnior também. Não, gente, não, doce com salgado, não. Não, eu sou do contra da uva passa. Mais alguma pergunta? Acho que assim, foi muito rico. Eu aprendi coisas. Davi não sabia isso das 13 sobremesas, muito interessante. Não sabia. Alberto, também tanta coisa que eu não sabia. Gostei, mas é muita coisa para escolher. Luiz, adorei esse lado, né, do encontro da família. Adriana, adorei o choque cultural, foi muito interessante. E gostei muito também, Paula, de você conseguir fazer esse panorama, né, do Brasil, muito interessante, foi muito, muito legal, muito rico, e eu fico no meio disso tudo, né, porque eu era de uma família descendente tinha as duas misturas, né, de brasileiro e descendente europeu, as minhas refeições eram sentadas na mesa, só depois a gente podia ir brincar, tinha que sentar todo mundo, e eu não entendia, minha avó portuguesa, no dia 31, era todo mundo quase ajoelhando para ela fazer aquela rabanada, e eu não entendia para que fazer pão frito, pão velho frito na minha cabeça. O que é isso? Para que fazer isso? E era uma tradição também, e eu ficava, e muito sem tradição, né? E aqui, meus filhos, coitados, ficaram sem nenhuma, porque o pai é português, a mãe é brasileira, não tem família nenhuma, então não comem nada. Vamos levar para o Davi. Davi, vou levar para tua casa para comer. Isso mais. Vou mandar um panetone para eles. Ai, por favor, manda o panetone. Tem que mandar para o Adriano o panetone. Gente, muito obrigada, muito feliz. Eu vou agora tirar o meu chapéu que estava me esquentando, era só para fazer a comemoração. Alberto, muito obrigada. A gente vai colocar aqui, não sei se vocês... Ai, tem fruta na maionese. Quem? Você também, Adriano? Maçã. Põe maçã verde na maionese. É verdade. Maçã, abacaxi, Maçã verde. tudo. Todas as frutas. Farofa com abacaxi. Jesus. Então, gente, muito obrigada. Eu queria, realmente foi muito gostoso. Foi muito gostoso estar aqui com os 5 países que a gente tem tanto carinho de trabalhar com essas pessoas que são tão importantes para a Vera Kiss. O chapéu fez sucesso, obrigada. Alex também, um grande parceiro. E está aqui com muitos parceiros, né? Porque vocês todos são parceiros, ex-alunos, embaixadores. Muito gostoso. Adriano, você passa ou eu passo? Eu queria só falar que a gente já está... o que eu falei, 2021 não me pega mais de surpresa, então já está tudo preparado para 2021. A gente já tem a nossa agenda. Já podemos começar a nos preparar, temos vacina, então provavelmente tudo que é presencial vai acontecer, começamos pelo presencial. Gente, é só entrar no nosso site, www.verakiss.com, e temos então as visitas que já estão confirmadas, o curso Escolha Alimentar é o único que fica para fora, tá? Arte, alimentos, segurança, soberania e segurança alimentar em Barcelona, programado. Não sei o que aconteceu, Drico, que ele ficou grandão. Melhorou? Pode deixar tudo, deixa tudo pequenininho, vai passando, eu Melhorou? vou só para ele. Tá maravilhoso. Alimento e Soberania Alimentar em Barcelona, que é a Paula que faz a tutoria. Depois a gente vai ter o curso de especialização em marketing no Porto. Vânia, ótimo para se encher de vinho verde. Alimentação e gastronomia aqui na França com o Davidinho, as meninas estão aqui, a gente se diverte, aprende muito, anda muito. Alimentos e tecnologia, qualidade, né, dos alimentos no Porto, também dá para tomar vinho verde, a gente se diverte com o Pedro Silva, que acompanha a gente. Alimentos, alimentação e saúde pública em Lisboa, Adriano,
também acompanha. Alimentos, alimentação e sustentabilidade, que a Luísa ajuda a gente a preparar aí, que a gente é acompanhada pela Chiara. Gente, a gente come muito bem, tá? É uma delícia, cada coisa que a gente descobre nessa visita. Nossa, e ver fazer queijo parmegiano, ver fazer o vinagre, é delicioso. A gente tem uma nova visita de economia circular, que é aqui em Paris e aos arredores, e a gente tem com a Paula, em Paris, Paula e Davidinho, é um novo programa, Empreendedorismo Gastronômico na França. E aí a gente tem os nossos cursos online, uma parte foi mutada e outra parte continua mutada. Então a gente tem o famoso, a comida primeiro, a gente começa com Da Água ao Prato, que é um workshop sobre legislação na Europa. A gente vai começar com Portugal. Ano que vem a gente vai para a Espanha, tá, Alberto? Falar de peixes. Depois a gente tem a Comida pelas Palavras, que é o projeto A Comida na Boca do Povo, um projeto delicioso para aprender a escrever para as redes sociais. Aí a gente tem Produção Sustentável, e Responsável de Alimentos, com a Itália, com a Luísa, que ajudou a gente a montar. E vai ser muito interessante, porque a gente vai ter o setor primário, produtores agrícolas falando como é que eles conseguem se manter dentro da sustentabilidade, grandes empresas falando como é que elas estão se transformando para produzir de forma sustentável. E aí a gente continua, né, comida.com, estratégia e saber se colocar adequadamente nas redes sociais, a comida pelo olhar, para trabalhar a questão da identidade visual. E aí a gente tem Alimentos na União Europeia, Inovação, Qualidade e Tecnologia. É um curso que a gente faz com o Alberto desde 2012 e que a gente migrou este ano. Vai ser formato online esse ano, em 2021, porque até maio a gente não pode fazer nada presencial. Aí a gente vai ter a nossa segunda edição do workshop Alimentos, Avanços e Controvérsias, programa quase prontinho, né, Paula? A comida pela infografia, a comida gravada, delicioso também esse curso, e Food Sketch, que é o novo curso, e se a gente tiver coragem, um curso de jornalismo gastronômico. Além disso, a gente tem o Papo à Mesa, que já tem quase todas as datas. Tem a Raquel, que está aqui com a gente, que vai falar de chá, um livro delicioso que ela vai falar. Tem muita coisa, então continuem, né? Acessem o link e vejam que tem bastante coisa. A Luana vai falar da mandioca e da questão dos indígenas e hábitos indígenas. O André, que é veterinário, vai falar de um manual que eles fizeram. Vai ser muito interessante. E a gente já tem agenda para o ano inteiro. Olha só, gente, ano que vem está tudo administrado. E tem o nosso Veraquiz Conecta, que é um projeto para estudantes de graduação e pós-graduação, para começar a se internacionalizar, para sair de dentro da faculdade, para ver além da sala de aula, para ver além das mesmas pessoas que eles estão vendo, para fazer ampliar horizontes. E a gente tem aqui 2 ou 3 embaixadores, né? São alunos que são embaixadores desse projeto e que também já está com as datas de 2021 prontas, né? E a gente tem na quarta-feira, o último no ano, que vai ser muito interessante, contribuições e importância da responsabilidade social para o mundo, com uma professora portuguesa que trabalha com isso de uma forma admirável em Portugal. Fora isso, acho que já tem, né? Falamos de tudo. Temos as missões técnicas. Depois, dê uma olhadinha, nós temos as missões técnicas, mas não precisa pôr não, Adriano, deixa, depois não precisa não, porque a gente vai ficar... As missões técnicas, missão técnica do pescado, missão técnica do chocolate, missão técnica da distribuição, então ver como é que acontece, né, como é que funciona o setor da distribuição, missão técnica do food service. E com a Elaine, que está aqui, o grupo dela da Unirio também vai montar uma visita de alimentação e alimentos sustentáveis, né, Elaine? Não esquecemos. E acho que é isso, né? A Elaine no coraçãozinho. Acho que era isso. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Alberto, muito obrigada de estar aqui. Estava com muita saudade de você. Davi, idem. Muito obrigada. Saudade. Luísa também, saudade. Quero voltar para aí. Adriano, também a gente se vê tanto pela tela, mas quero ir até aí. Paula, idem. Quero ir até aí. O ano que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, meu filho ri muito, que ele fala que brasileiro só fala isso, né? Se Deus quiser. Mas se o universo quiser.
A gente vai se ver em 2021 e muito obrigada, gente, muito obrigada por essa força, por essa união e por tudo. E a Vânia que é a receita, depois a gente pede para a Luísa, a receita da sua avó, Luísa, depois a gente pede para você, tá bom? Gente, obrigada, obrigada. Feliz Natal para quem comemora Natal, boa passagem de ano e até 2021, no próximo Papo à Mesa. Um abraço para todos. Un abrazo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Gracias, Alberto. Grazie, Gracias. Luísa. Merci, Davi. Obrigadinho, Adriano. Brigadinho, beijinhos. Obrigada, Paula, gente. Tchau, um abraço. Muito obrigada. Vai pro YouTube, hein? Depois. Uhum.